Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atente bem para o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Versículo 22, para algumas mulheres é o favorito, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Há um parâmetro, a mulher deve ser submissa ao marido como ela é ao Senhor, ou seja, a submissão dela não é por causa do marido, mas por causa de Cristo. E aí o versículo 23 diz: porque o marido é o cabeça da igreja, como também o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Versículo 25. O 25, 28 e o 33 vai falar a mesma coisa, mas eu tenho que repeti-los. 25. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 28. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Versículo 33. Não obstante vós, cada um de si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Aí o versículo fecha com uma parte interessante. E a esposa respeite o marido. Capítulo 6, versículo 1. A seguir. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu gostaria de falar sobre coesão e drama familiar. União e drama familiar. Falar das duas coisas que são antagônicas, mas eu quero falar das duas ao mesmo tempo. Você já deve ter ouvido falar do drama de famílias. Você já deve ter ouvido falar que pelo fato de sermos cristãos, evangélicos, crentes, nós não estamos isentos, imunes, vacinados contra qualquer problema de família. Os problemas acontecem em quaisquer família. As famílias da Bíblia foram, todas elas, alvejadas, ultrajadas, atingidas por muitos problemas. E aí eu não sei porque, às vezes, uma ou outra pessoa, mesmo em perspectiva cristã evangélica, aqui no Brasil, fica defendendo a ideia de uma família perfeita. Fica buscando a ideia de uma família que é um alto padrão de moralidade, de respeito, de dignidade, de confiança para a sociedade. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não encontrará nenhuma família nesse patamar. Nesse patamar. Pelo contrário, as famílias da Bíblia, em parte, são famílias disfuncionais. Em parte também são famílias problemáticas. E aí, quando a gente usa o termo disfuncional, nós já estamos dizendo que falta uma funcionalidade plena, falta um funcionamento equilibrado na família. Mas isso não é motivo de estigmatizar a sua família. Isso não é motivo de trazer uma caricatura negativa para a sua família. Quando a gente fala de famílias disfuncionais, nós estamos falando de todas as famílias. Todas elas, sem exceção. Em algum ponto, qualquer família tem uma atitude ou tem alguma coisa que não funciona. Se não funciona uma boa comunicação na família, então essa família é disfuncional na sua comunicação. Se não funciona alguma coisa na sexualidade dessa família,
então essa família tem disfunções na área sexual. Então, às vezes nós queremos taxar algumas famílias, ou sobrepor sobre outras famílias, ou colocar uma carga muito além do que cada família deve levar, dizendo que ser ou ter problemas na família significa que nós somos uma família problemática. Pois bem, as famílias da Bíblia, quase todas, ou talvez todas elas, apresentaram problemas e disfunções. A primeira família, o primeiro casal, Adão e Eva, tem um problema gigantesco a resolver, porque houve um fratricídio, ou seja, um irmão assassinou o outro irmão. Agora, os pais têm que resolver essa questão dentro daquela família. A família de Abraão também tem problema, tem dificuldade. E os mesmos problemas que há no modelo de família de Abraão, vai ser repassado, transmitido, e aqui eu não estou falando de maldição hereditária, porque com a família cristã, com a família evangélica, com a família que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus, não há maldição do inferno que possa impedir esta ou aquela família de ser feliz, de ser plena, de ser abundante e de ser realizada. Porque é Deus que protege as nossas famílias, é Deus quem guarda as nossas famílias. Mas enfrentamos problemas, dificuldades. Por exemplo, na tradição da família patriarcal de Abraão, o filho dele, o Isaac, ele é casado com Rebeca, e eles têm filhos, não tem? De um lado tem o filho másculo, parrudão, fortão, de academia, tem o Esaú. Do outro lado tem o cozinheiro, o espertinho, tem o Jacó. E qual é o modelo pedagógico que esses pais resolveram estabelecer na criação dos seus filhos? É o modelo de uma pedagogia disfuncional, uma pedagogia da preferência. Tem lá o filhinho do papai, o másculo, o robusto, o forte, o caçador. Claro, o caçador hoje pega outra conotação, na verdade. E tem o cozinheiro, que é o queridinho da mamãe. E até hoje, passaram mais de 3.000 anos depois de Abraão, e até hoje tem pais que insistem nesse modelo pedagógico equivocado, tem 2, 3, 4 filhos, e aí tem os filhinhos queridinhos e os não queridinhos. Eu tenho um amigo, eu ajudei a discipulá-lo, ele é pastor presidente já há muitos anos. No início da fé eu discipulei ele, ajudei ele, principalmente no treinamento da mentoria vocacional e teológica. Eles são 6 irmãos. E aí tem 6 irmãos, 3 são chamados de Prede. Eu não sabia, Prede. Os outros 3 são chamados de Despe. Um dia eu perguntei para eles, nós ainda éramos adolescentes. Eles dizem, não, porque tem 3 filhos da minha mãe que são os Predes, ou seja, os prediletos. E tem outros 3 que são os Despe, ou seja, os desprezados, né? Eu, como assim, gente? Como assim, cara pálida? Será se isso é verdade? E parece que aquilo é uma realidade na família dele. Aí esse mesmo amigo meu, depois, nós fomos criados juntos, depois eu fiquei sabendo por ele mesmo, que além desses 5 irmãos, ou seja, com ele 6 irmãos, ele tinha mais 20 irmãos no Ceará. Eu digo, como assim? Não, meu pai era um coronel. E aí as funcionárias da nossa casa, quase todas, ele, de maneira, como um mau caráter, ele as engravidava. E aí nós já catalogamos mais de 20 irmãos. Eu digo, olha, qual é o estado dele? Então ele era do Ceará. Eu pensei que fosse do Maranhão. Maranhão é o estado da minha mãe. A minha mãe teve 9 filhos. E aí, como ela disse que teve 2 percas, ela chamava de percas, e 7 escaparam. Olha, esse é o elogio da minha mãe. 7 escaparam, eu sou um deles, né? Aí a minha mãe, ela não era muito satisfeita por ter tido só 9 filhos. Tinha uma prima que teve 12, tinha uma tia de segundo grau que teve 18 filhos. Então os tempos mudam. Por exemplo, Davi, quando estava em Hebrom, rei de Hebrom. Davi é um pai exemplar lá em Hebrom. As pessoas pregam que Davi foi um péssimo pai, mas não dizem em qual bloco, em qual período ele se tornou um péssimo pai, ou um pai ausente.
Em Hebrom, Davi tinha 6 filhos e ele cuidava, ele conhecia o coração dos filhos, a alma dos filhos, as companhias, os amigos dos filhos. Não foi catalogado na Bíblia nenhum problema com os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Ele passou 7 anos lá governando Hebrom. Depois, ele é requisitado, reivindicaram que ele também governasse a Israel. Ele sai do interior e vai para a capital. Lá na capital, ele tem mais 14 filhos, ou seja, 20 filhos. Você já pensou? Tem alguma irmão vocacionado assim, 20 filhos? E queria ter tantos filhos? Então, meus irmãos, quando os pais têm, seja quais for a quantidade de filhos, o amor, a dedicação, o apreço, o afeto tem que ser doado em medida equilibrada, igual, fraterna, solidária. Esse modelo pedagógico de filhinho do papai e filhinha da mamãe, ou vice-versa, é um modelo desastroso, pedagogicamente ineficiente. Daqui a pouco eu volto a falar sobre os filhos. Então as famílias na Bíblia, elas têm desajustes, elas são disfuncionais, elas são complicadas. A família de Davi tem todos os problemas possíveis. Por exemplo, tem um irmão apaixonado com atração física selvagem pela sua irmã. Aminon tem interesses sexuais, interesses exóticos, interesses em ficar com a sua irmã. O interesse físico dele é tão selvagem que ele fica doente de afeto pela sua irmã. E aí ele não consegue nada, vai à força e a estupra. Uma família que o irmão estupra a sua irmã é uma disfunção? É um problema? Sim. Depois, na família de Davi, além do estupro, porque Aminon estuprou sua irmã, o pai não fez nada, e aí o seu irmão Absalão vai lá e mata o Aminon. Houve um estupro, o pai não fez nada. Houve agora um fratricídio e o pai também não faz nada. Depois há um assassinato de um terceiro filho. Tamar, a primeira filha, a Tamar é estuprada. O Aminon é assassinado e depois o próprio Salomão também será assassinado. Agora, eu não estou criticando as famílias da Bíblia. Quem sou eu para criticar alguma família? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que quanto mais essas famílias foram problemáticas, mais a graça de Deus foi derramada sobre elas. Não há o mito da família perfeita, não há. O que há são famílias que buscam por equilíbrio, o que há são famílias que buscam por ajustes, o que há são famílias que buscam por encontro. Porque às vezes dentro da família está todo mundo dentro, mas todo mundo perdido. A parábola do filho pródigo, lá em Lucas, tem 2 filhos perdidos. Um perdido fora de casa, o mais moço. Um perdido dentro de casa, o mais velho. Na sua família tem alguém perdido, meu irmão? Tem alguém aí perdido dentro do casamento? Tem alguém que perdeu a autoridade na criação do filho? Tem alguém aí que perdeu a eficiência e a dedicação de gerir o seu próprio lar? Isso não é uma crítica. Isso é para dizer que apesar das famílias, a maioria delas na Bíblia, Deus ele foi gracioso. Deus ele foi ao encontro de cada família. Ele ministrou graça, ele ministrou amor, ele ministrou perdão, ele ministrou comunicação eficiente nessas famílias. As nossas famílias não são diferentes das famílias da Bíblia. Às vezes nós somos mais perspicazes. Às vezes nós queremos camuflar a situação que há na nossa família. Tem pessoas que pensam que a família dela ou dele
estão na igreja para mandar na igreja. Tem pessoas que pensam que só porque a família dele ou dela estão na igreja desde os seus nascedores, são sócios da igreja. Ou seja, o pastor é apenas um gerente deles. O pastor não consegue apacentá-los. Na melhor hipótese, o pastor só consegue administrá-los. A igreja batista da família, ela, por mais que tenha famílias que investem as suas vidas aqui, todas essas famílias estão aqui para servir. Todas estão no mesmo patamar. É como se fosse o terreno do Calvário, é plano. Aqui não há família superior nem inferior. Todas as famílias aqui da Batista da Família são famílias que carecem e que precisam da graça e da ação de Deus. Todas elas. É uma igreja nova. Tem 11 anos, né? Eu acabei de passar 20 anos na mesma igreja. O pastor Benito conhece 20 anos na mesma igreja. E uma igreja que tem 60 anos praticamente. E tinha muita gente lá que se considerava dono daquela igreja. O cara tinha um dízimo lá, que era uma pancada, né? E ele pensava que ele era o dono da igreja. Famílias lá que estavam há 50 anos, que mandavam e desmandavam nos pastores, na membresia, em todo mundo. E um dia, Deus me levantou no púlpito daquela igreja para dizer para todos aqueles irmãos lá, inclusive para aquelas famílias poderosas que pensavam, que mandavam na igreja, de que eles não eram dono da igreja. Eles não mandavam na igreja. Quem manda na igreja, quem é o dono da igreja, é unicamente o Senhor Jesus, porque Ele deu a sua vida, o seu sangue por ela. Por ela. Então nós estamos aqui como famílias por causa de um encontro. E nesse texto o apóstolo Paulo, ele está ministrando para famílias, esposas, maridos, pais e filhos. As esposas, primeiro Paulo está dizendo o seguinte, é uma igreja grega, é a cidade de Éfeso. E os irmãos lá de Éfeso são gregos e, portanto, têm uma cultura dominada pelo helenismo, ou seja, pelo saber, pela cultura, pela língua grega. E aí Paulo está primeiro entendendo que falta equilíbrio naqueles irmãos. Paulo tem notícia que os irmãos estão participando de uma festa naquela cidade, uma festa ao deus grego Dionísio, que era chamado também de deus Baco, e os irmãos daquela igreja estavam participando dessa festa e bebendo muito vinho e se embriagando com muito vinho. E Paulo diz-lhes o seguinte: não vos embriagueis com vinho, porque há contenda. Não era só o embriagar, o vinho era oferecido ao deus Baco. Baco era o deus do vinho. A festa lá em Éfeso, ao deus do vinho, era chamada de bacanália. Daí a ideia de bacana, aí que surge a ideia que o cara bebe, fica tonto, perde o equilíbrio, perde a lucidez porque está bacana. E os irmãos estavam lá bem bacanas. Paulo está exortando, é a igreja, meus irmãos. É a igreja que está na cidade. É a igreja, são irmãos da igreja que estão participando, estão embriagando. E Paulo faz uma proibição: não vos embriagueis com vinho. Ao mesmo tempo que ele faz uma proibição, ele faz uma recomendação. Isso é muito interessante. Porque a partir daqui Paulo vai falar de uma família cheia do Espírito Santo. E o propósito dessa mensagem é dizer o que é uma família cheia do Espírito Santo, apesar dos seus dramas, dos seus dilemas. Porque se não houver o Espírito Santo, a força motora, a força poderosa, a unção do Espírito Santo na sua família, você não conseguirá vencer. E Paulo diz: não vos embriaguem com vinho, porque o vinho tira... O vinho, a bebida alcoólica, em termos gerais aqui, a bebida alcoólica, ela vai tirar a lucidez da pessoa. Ela vai subtrair os reflexos da pessoa. Então, o embriagado, ele não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Aí, como tem equilíbrio para Paulo? Não vos embriagueis com vinho, mas
enchei-vos do Espírito Santo. O embriagado, pelo muito vinho, perde o equilíbrio, perde a noção, perde a sensatez e torna-se um tolo. Mas o que é enchido ou cheio do Espírito Santo mantém o equilíbrio. Porque uma das características do fruto do Espírito Santo em Gálatas é o equilíbrio. O equilíbrio, o domínio próprio. E às vezes nós temos pessoas nas famílias que não têm domínio próprio. Você acha que aquele marido covarde, que mesmo pertencendo a uma igreja evangélica, agrediu fisicamente a sua esposa, você acha que ele tem domínio próprio? Você acha que um pai, em vez de corrigir da forma correta e equilibrada, aí ele pega e espanca a sua filha, você acha que ele tem domínio próprio? Eu não estou me referindo a mimimi aqui da psicologia moderna, não. Porque nós sabemos exatamente a maneira da Bíblia que devemos educar os nossos filhos. Então Paulo está dizendo, o vinho tira o equilíbrio, tira a lucidez, mas o Espírito Santo te dá equilíbrio. Quando um pai perde o equilíbrio na governança, na gestão, na gerência, na condução da sua família, ele perde também o respeito. Aí Paulo vai dizer aqui, ele diz na verdade, o que significa cada pessoa na família com essa unção, com esse poder do Espírito Santo. Ele diz, as mulheres sejam submissas. Mais interessante que para Paulo, submissão não é ser cativa. Para Paulo, submissão não é ser inferior em relação ao outro gênero. Para Paulo, submissão é estar na mesma missão. A própria ideia gramatical da palavra submissão está sob. Submissão. Ou seja, está em equilíbrio, em concordância com a mesma missão. Para Paulo, a missão da esposa é acompanhar, é ser submissa ao marido. Porque a missão do marido tem que refletir positivamente para toda a família. Então, a missão do marido é da esposa, a missão da esposa é a missão do marido. E Paulo quer que essa concordância seja estabelecida. Isso é o governo de Paulo para a igreja. Porque se a gente não observar direitinho, nós poderemos querer entender que as nossas esposas são inferiores. E tem marido que às vezes pensa assim. Ele tem lá 1, 2 cursos superiores, ele pensa que a esposa é uma sem instrução. É isso, por incrível que pareça. Parece que a realização intelectual universitária coloca um desequilíbrio na família. Tem maridos que se sentem inferiores porque a esposa tem curso superior e ele não tem. Tem esposas que se sentem inferior porque o marido é um professor universitário e ela é uma dona de casa. Todas as funções na família são dignas. E aí Paulo, depois agora que ele fala com as esposas, para viver em equilíbrio, em submissão, em bem-estar, em comunicação com seus maridos, agora ele se reporta aos maridos. Mas antes disso, o que é uma esposa cheia do Espírito Santo? Um amigo meu falou para mim que ele tem uma nova versão para Provérbios. Lá em Provérbios fala que a mulher sábia edifica a casa, né? Não é isso? A mulher sábia edifica a casa. E nós acreditamos nisso aí, defendemos isso. Porque a Escritura é a palavra de Deus. Para esse amigo meu que é pastor no interior de Goiás, ele fala que a mulher sábia é edificar em casa. Edificar em casa. E a tola lava, passa e cozinha. É claro que ele não vai ser convidado para ministrar o seminário de casais aqui, né, na Batista da Família. Para ele, a mulher sábia é edificar em casa e a tola lava, passa e cozinha. Então, Paulo está dizendo que uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher moderada, equilibrada. Tudo bem aí, irmãs? É assim mesmo? Moderada, equilibrada. A mulher cheia do Espírito Santo não é uma mulher que fica murmurando, palpitando no ouvido do marido. Isso é uma coisa peculiar. Minha esposa falou, agora, né, a sua companhia favorita para viajar é o João. É a minha mulher, né?
Aí, e olha que ela ama o João, minha esposa, apaixonada pelo João. Eu falei, não, bem, é porque eu não vou passear. Não vou a passeio, eu vou a trabalho. E o João está nesse projeto comigo. Ele disse, não resolve. Mas ela viaja muito comigo. Atravessa o Brasil viajando e de carro. Uma vez eu li que uma mulher fala de 7 a 9 mil palavras por dia. E aí eu estou viajando, eu viajo 12 horas num dia, saio 6 da manhã, 6 da tarde eu estou chegando em alguma cidade. E aí eu ouço essas 9 mil palavras no meu ouvido. 9 mil palavras. E eu só respondo só com, tá certo, ok. Você não está prestando atenção na minha conversa não, editor, é porque eu estou observando o trânsito, né? O trânsito. Estou atento ao trânsito. 9 mil palavras, irmãos. 9 mil palavras. O que é um marido cheio do Espírito Santo? Paulo diz, é um marido que ama a sua mulher. Amém, irmãos? E as irmãs dizem amém? Versículo 25, marido, amai vossa mulher. Mas como? Paulo nos coloca em dificuldade aqui. Em dificuldade. Maridos, amai vossa mulher. Como? Como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Quem é que consegue isso, irmãos? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Paulo diz que essa é a nossa missão. Ele devia ter dado essa missão para o Tom Cruise. Quase impossível, irmãos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Recentemente, na nossa igreja, eu sou da igreja Catedral da Família. A semelhança da igreja batista, vive em função de abençoar famílias. E aí um pregador pregou e defendeu lá no púlpito uma coisa que poucos têm coragem de defender. Ele defendeu que as irmãs devem se sentir bem, devem cultivar o amor próprio, devem ter uma autoestima, e se precisar chegar a essa autoestima, através de uma intervenção cirúrgica, que faça a intervenção cirúrgica. Diga, rapaz, que legal, gostei. Será quanto é que é uma intervenção cirúrgica? Faça plástica aqui, estica acolá, tire aqui, coloque ali. Ele disse que fazer plástica para as irmãs é bíblico. Bíblico. Segundo ele, pastor Benedito, disse que fazer plástica é bíblico. Ele disse que Cristo se entregou pela sua igreja e vai entregá-la, ou seja, ao Pai, homens e mulheres, sem rugas. Sem rugas. Sem mácula, ou seja, sem defeito. Isso é por conta do pregador, até esqueci o nome dele. Então, versículo 28, Paulo é a mente mais arguta e inquiridora de toda a Bíblia. Quem conhece Paulo sabe disso. O João e eu, nós lemos um autor, ele é simplesmente o maior especialista de Bíblia do Novo Testamento do mundo. O nome dele é N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright. Ele é professor da Universidade de Cambridge, de Oxford e da Universidade Gregoriana de Roma. Ele, nos últimos 40 anos, pesquisou Paulo e nos últimos 40 anos ele escreveu mais de 8.000 páginas sobre Paulo. Duas das suas coleções, cada uma com mais ou menos 3.000 páginas sobre Paulo, foram lançadas no Brasil. O João já foi lá e já garantiu a dele já. Então Paulo nos surpreende aqui porque Paulo vai falar de uma coisa e repeti-la. Versículo 25, marido, ame a sua esposa. Versículo 28, marido, ame a sua esposa. Versículo 33, o assunto está ficando chato, né? Ame a sua esposa. 3 vezes a mesma coisa. Por quê? E nenhuma vez Paulo sai em defesa dos homens. Mulher dos homens, ao ponto de dizer, esposa, ame. Ele não pede para a esposa amar os maridos. Por quê? Daqui a pouco a gente encontra a resposta aqui. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. A primeira vez, amá-la como Cristo amou a igreja. Agora, amá-la como o marido ama o seu próprio corpo. Deixa eu ver aqui quem são os irmãos mais sarados aqui. Os irmãos da academia. Benito está fora dessa lista aí há muito tempo, Benito. É verdade? Deixa eu dar uma esquiada aqui, uma murchada. Deve ter aqui os irmãos da academia, os irmãos fortinhos, que cuidam dos bíceps e por aí vai.
E isso é interessante. Eu tenho vergonha, nunca passei nem na porta de uma academia, eu nem sei como é que é lá. E Paulo está dizendo isso. Tem um morenão bonitão lá, olha lá, fortão. Paulo está dizendo: marido, ame a sua esposa como você ama o seu corpo. O seu corpo. Eu estava na reunião ontem ali, machuquei meu dedo na mesa embaixo e discretamente eu fiquei curtindo aquela dor. Mulher parece que foi feita para suportar a dor. Homem foi feito para passar vergonha com a dor. Homem é frouxo, não aguenta nenhuma dor. E ficou doendo aquela coisa, incomodou, enfim. Então, o homem, ele cuida do corpo. É claro, na igreja você vê adolescentes e moças desde sempre cuidando do corpo. Principalmente os homens, né? Cuida aqui, fica fortões aqui e as pernas lá embaixo fininhas, né? Eu não sei qual é a lógica daquilo, né? Fortão em cima e as pernas embaixo bem sequinha, a lá Gustavo Lima, né? Claro, eu tenho amigo meu que se eu falar mal do Gustavo Lima eu perco a amizade, né, João? E aí, Paulo está dizendo como você cuida do seu corpo, da sua higiene, da sua pele, da sua saúde, você deve cuidar da sua esposa. Olha aí. Versículo 33. Depois que ele diz que você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, amar sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Agora Paulo diz, você deve amar sua esposa como você ama a si mesmo. Eu tenho certeza que o irmão não é daqueles infantis de redes sociais que fala, eu me odeio. Eu me odeio. Um dos nossos maiores problemas são os problemas psicoemocionais. Todos nós temos problemas emocionais em maior ou em menor grau. E a maior dificuldade que nós temos é de gerenciar o próprio eu, de governar a si mesmo, de ser o gestor da sua própria vida. Tem pessoas que não conseguem fazer nem as suas próprias escolhas, não conseguem decidir por si mesmo. Então, amar a si mesmo é um mandamento que Paulo está dizendo. Ame a esposa como você ama a si mesmo. Então, o que é um marido cheio do Espírito Santo? É um marido que ama a esposa. É um marido que cuida da esposa, que trata bem da esposa, que não expõe a esposa e nem a sua intimidade, a sua sexualidade para os seus amigos, inclusive do futebol. É um marido que cuida da esposa. Amar a esposa tem a ver com a maneira, com a forma como você a trata, como você cuida dela. Paulo está dizendo, se doe, dê a sua vida por ela, nos termos do afeto, do amor e do carinho. Então o marido cheio do Espírito Santo é o marido que ama a sua esposa. E aí Paulo finalmente vai dizer que também uma esposa cheia do Espírito Santo, versículo 33, é uma esposa que respeita o seu marido. Paulo não faz uma outra exigência que não seja submissão e respeito. A coisa mais importante para um marido em relação à sua esposa é ele ver, sentir-se respeitado por ela. Respeitado. Uma esposa que fica de tititi com as amigas e aí fica contando daquela noite perversa, selvagem, né? Anterior com o marido, contando para suas amigas. Fica esperto. Esperto, já vimos isso. Isso aí é a síndrome de Sansão, contar os seus segredos para o inimigo. E tem esposa que fica contando os seus segredos, contando os dotes do marido para a amiga. E a amiga vai ficando curiosa, irmãs. Você está contando os seus segredos ao inimigo. Então, Paulo está dizendo, a esposa tem que respeitar o marido. Uma amiga minha falou para mim, eu respeito meu marido, pastor, mas como é que eu faço para respeitar mais ainda? Eu trabalhei com casais, no Ministério de Família, durante um ano no Ministério Vila Nova. E o desafio era muito grande porque não era uma igreja. Nosso ministério, o pastor conhece, o ministério que eu acabei de sair depois de 20 anos. Eram 300 igrejas, 30 mil membros. E nós implantamos um projeto, inclusive os cursos da Universidade da Família, para esses 30 mil membros. E foi um desafio. E as pessoas nos perguntavam sobre essas questões. E o irmão perguntou, o que eu faço para respeitar mais ainda o seu marido? Dê atenção, dê cafuné, dê carinho,
seja afetiva com ele. Ele diz, pastor, meu marido reclama, um dia desse, ele reclamou que chegou em casa, eu não estava, e depois tem mais 10 reclamações dessas catalogadas. Eu falei, minha irmã, o marido, se ele chegar em casa e não encontrar a esposa, ele já fica endemoniado. O marido chegou em casa, não encontra a esposa, ele já fica endemoniado. Ele chega em casa, ele nem pergunta, tá, as crianças, os meninos, ele diz, menino, cadê sua mãe? Cadê sua mãe? O marido ama chegar em casa e não encontrar a esposa, não ama? Ama chegar em casa e todas as vezes tem que ligar ou ir na casa da mamãe dela, buscá-la. Ele ama isso, não ama o marido? Ele diz, não, pastor, agora eu vou ficar mais em casa, mas é que quando eu fico em casa, aí meu marido chega, eu estou lá no quarto. Eu digo, não, isso é uma boa estratégia. Seu marido chegar e te achar você no quarto, isso é uma visão do céu para ele. Ele diz, não, pastor, é que quando ele chega, eu estou lá no quarto, estou lá sentada na cama. Eu disse, legal, eu estou lá sentada, e aí eu estou rodeada com as minhas amigas na cama. Ele chegou e não achou bom, mas por quê? Não, porque junto com as minhas 6 amigas, 2 da Jequiti, uma da Natura, outra do Boticário, nós estávamos envolvendo comercialmente os produtos lá. Mas, irmã, como é que vocês fazem isso? A gente fecha aqui com o que é um pai cheio do Espírito Santo. O que é um filho cheio do Espírito Santo? Paulo diz que um filho cheio do Espírito Santo é o filho que obedece ao pai. Obediência é uma questão bíblica, sim. Mas obediência também é uma questão de um princípio universal. Não é só na cultura bíblica, na cultura cristã, na cultura judaica, na cultura cristã, na cultura hindu, na cultura xamanita, em todas as culturas do mundo, os filhos sabem que há o princípio universal de obedecer aos pais. Então a cartilha está aí, todos os filhos têm que obedecer aos pais e não há uma outra opção. Deve obedecer aos pais, porque é um princípio. Paulo fala, filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é justo. Então o princípio é o princípio da justiça. Nós obedecemos aos nossos pais porque isto é justo. Só que Paulo, ele coloca os filhos aqui numa situação mais difícil. Porque ele diz que além dos filhos obedecerem aos pais, os filhos têm que honrar os pais. Para Paulo, obediência é uma coisa e honra é outra coisa. O filho pode obedecer os pais e depois não honrá-los? Sim. Por exemplo, você passou a vida sendo obediente aos seus pais, ok? Mas agora, eles já estão velhinhos, você os relegou a uma moradia inferior à sua, a alimentação que você fornece para eles não tem a mesma qualidade que tem na sua casa, na sua despensa, e você acha que eles são obsoletos, são arcaicos, você acha que a opinião deles é retrógrada, é antiquada, não tem mais a ver com a sua vida. Agora que você é homem formado, é inteligente, tem curso superior, tem comércio, é empresário, tem muita gente que agora pensa que os pais são até analfabetos, são sem importância, que a opinião deles não vale mais. É aí onde reside ou não reside o princípio da honra. O que é honrar pai e mãe? É tê-los na mais alta estima. É dar-lhes o mais alto valor. Então, obediência é importante, é essencial. Honra é reconhecer a dignidade daqueles que nos formaram, que plantaram em nós um caráter forte e que nos ajudaram a serem homens e mulheres fortes, resolvidos emocionalmente e agora precisam do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa dedicação. Isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é esquecê-los, relegá-los ao ostracismo, não é deixá-los no asilo, numa moradia inferior à sua. Eu tenho orgulho, eu não estou mais na academia, saí agora no dia 15 de fevereiro, né, João? Mas por mais de uma década fui professor universitário, nas áreas de pedagogia, história e teologia.
A cada curso que eu fazia, fiz 4 cursos superiores, 3 pós-graduação e um mestrado na PUC de Goiás. Mas a cada curso que eu fazia, que eu conseguia concluir, no meu coração, eu dedicava a dona Teresa Cruz, minha mãe. A minha mãe, ela tinha o seu pai, o seu Raimundo, a dona Raimunda, eram analfabetos. Ela foi criada na roça e também era analfabeta. É. Mas a minha mãe, apesar de não ter aprendido a ler, hoje ela escreve algumas coisas, a minha mãe é de uma sabedoria que os meus cursos nunca me deram. De uma experiência de vida, que certamente foi forjada a ferro e fogo, que eu nunca tive. Portanto, meu irmão, eu te digo isso na autoridade que há no nome de Jesus. Volte a olhar para os seus pais, volte a cuidar dele, arrependa-se da maneira que você tem tratado-os, que você tem deixado-os, e hoje mesmo que em Deus e através da força do Espírito Santo, você faça uma reconciliação com os seus pais e volte a cuidar deles. O que é um filho cheio do Espírito Santo? Que obedece e que honra, que cuida, que dignifica os seus pais. Essa mensagem é para todos nós, meus irmãos. Você é pai e você também tem um pai ou tem uma mãe. Não espere a partida deles. Não espere aqueles momentos que no dia das mães, no dia dos pais, no Natal, você não terá. Você não pode mais tê-los para celebrar. Isso é profético para a sua vida. O profeta do Antigo Testamento já dizia que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É ele, é Deus que faz isso na família. É Deus que está indo ao encontro da sua família nessa hora. Você acredita? Você tem fé que Deus está restaurando a sua família, que Deus está entrando na sua família e Ele conhece, não adianta enganar o pastor Benito ou a igreja, Ele conhece a sua vida, Ele sabe que na sua família tem treta, tem ódio, tem ira, tem mágoa, tem discórdia, tem falta de comunicação, Ele sabe de tudo isso, mas exatamente porque Ele sabe como vai a sua família, que na autoridade e no poder do Espírito Santo, chegou o dia profético do Espírito Santo entrar na sua família e fazer uma faxina emocional. Tirar o ódio, a mágoa, o rancor, e você se tornar um filho cheio do Espírito Santo, um pai cheio do Espírito Santo. Um pai cheio do Espírito Santo cria os seus filhos no caminho do Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor. E um pai, aqui diz o seguinte: não provoquei vossos filhos a ira. O pai que fica comparando um filho com o outro, olha, você tem que ser tão inteligente quanto a sua irmã. Olha, menina, você tem que ser tão dedicada contra o seu irmão, que fica com essas comparações tolas, está plantando uma semente de discórdia no coração dos filhos. Eu fecho aqui, meus irmãos. Qual é a semente que você está plantando no coração dos seus filhos? Qual foi a semente que Adão e Eva plantaram no coração do Caim e do Abel? Eu não sei. O que a gente sabe é que no primeiro momento que o Caim fica magoadinho, cheio de invejinha, ele vai lá e covardemente assassina o seu irmão. Qual foi a semente? Qual foi a semente que Davi plantou no coração dos seus filhos, ao ponto de ter um estupro e 2 assassinatos entre os seus filhos? Qual foi a semente? Qual foi a semente que você tem plantado na vida dos seus filhos? Tem preparado eles para a vida, preparado eles para a eternidade, preparado eles para o mercado, preparado eles a serem homens e mulheres fortes? Ou você insiste em colocar adultos infantis na vida? Tem pai que mima tanto, não é verdade?
Se vê os meus meninos, o Mateus, 25 anos, 1,93 m, é um grude comigo, um grude. Toda vez que o Mateus me vê, ou eu o vejo, o Mateus vai lá e me dá um beijo. Um dia um cara desse viu o Mateus comigo, o Mateus é branco, altão, gatão, bonitão, 1,93 m, o cara viu ele me beijando, né? O cara diz, rapaz, esse velho é gay, né? Esse velho deve ser gay. Que é afetuoso. A Nicole, da mesma forma. Plante essa semente hoje, enquanto eles são crianças. Que quando forem adolescentes, eles continuarão com o coração convertido a vocês. O que acontece muito, inclusive conosco, em nossas igrejas, é que quando os nossos filhos chegam à adolescência, nós perdemos os corações deles. Meus irmãos, eu tenho total convicção, pastor Benito, que é Deus quem está falando poderosamente nessa noite. Ele falou poderosamente de manhã sobre discipulado, sobre comunhão, sobre presença de Deus. E agora à noite ele entra nas nossas particularidades, onde nós mais amamos, que são os nossos familiares. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Eu quero ministrar a bênção de Deus. Porque Deus é com você. Deus é com a sua família. Eu quero te dizer em nome de Jesus, aconteça o que acontecer com a sua família, Deus nunca vai abandoná-la. Nunca vai. Eu tenho convicção que pessoas que estão aqui têm problemas familiares. E esses problemas, eles são passíveis de serem solucionados. Porque a graça de Deus, ela entra na sua família nessa noite e ela expulsa toda a desgraça que insistiu em penetrar no seio da sua família. Isso na autoridade do nome de Jesus Cristo. Se tiver uma pessoa da sua família do seu lado, abrace-a. Se estiver próximo, vá até ela e abrace-a. Você pode sentir a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Você pode nessa noite fazer esse compromisso de cuidar da sua família, de amá-la, de estar com ela nos momentos mais difíceis. Faça isso, meu irmão. Que de verdade a sua família, a partir de hoje, seja o maior patrimônio que você tem. Vale mais do que o carro, do que a moto, do que o apartamento, do que a mansão. Vale mais do que a empresa. De fato e de verdade, ela seja a grande receptora dos seus investimentos. Portanto, o seu maior patrimônio. Põe a mão no seu coração, o abrace quem está do seu lado, a sua família, pai, mãe, marido, esposa. Senhor, aqui está os teus filhos. Os irmãos podem ficar à vontade para fazer o louvor. Fique à vontade. Deus vai agir poderosamente. Porque aqui, Senhor, está os teus filhos, meu Pai. Aqui está as tuas filhas, meu Deus. Aqui está maridos, esposas, pais, filhos, homens e mulheres, cuja missão é fortalecer a sua família. Aqui está também o corpo de Cristo, está a Igreja Batista da Família, que representa também o corpo de Cristo, e a Igreja Batista da Família, cuida de família, investe de família, é fortalecida de família, e igreja com famílias fortes é uma igreja indestrutível. Senhor, eu quero te pedir que tu entre com as tuas providências, meu Pai. Todas as tuas providências sejam derramadas agora. Providências para aqueles que estão desempregados, providência para aqueles que tiveram as suas empresas sacudidas, desequilibradas, que estão em grande dificuldade. O Senhor restaure a saúde financeira, fiscal, contábil, patrimonial dessa empresa, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, tu conhece este casal, ó Deus. Tu conhece esses casais que aqui estão. E de maneira muito aprofundada, o Senhor conhece a vida deles, no profundo e no escondido. E o Senhor sabe que eles precisam de Ti.
O Senhor sabe que eles precisam do teu socorro, meu Pai. O Senhor sabe disso. Eu te peço que tu alcance, meu Pai, essa família. Que tu outra vez levante os que estão caídos. Outra vez o Senhor dê força aos que estão cansados. Outra vez o Senhor restaure as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Dê esperança para os desesperançados, meu Pai. Os que estão em conflitos no lar, nós ministramos agora o teu perdão. Uma unção cheia de afetos, de encontro, de comunicação eficiente para esta família, meu Pai. Deus, nós não aceitamos nenhum mal contra essas famílias. Senhor, seja agora desfeito todo e qualquer jugo, toda ação contrária, toda obra dos infernos, meu Pai, contra essas famílias, sejam desfeitos na autoridade que há no nome de Jesus. O Senhor cubra essas famílias com o teu sangue, o Senhor as proteja, o Senhor dê-lhes graças em um nome de Jesus Cristo, meu Pai. Tu és forte e poderoso, meu Pai. Tu és poderoso. Tu és o que sustenta essa igreja através de família, através de cursos, através de formação, através de pastoreio, através de cuidado, através de carinho, através de amor. É o Senhor quem cuida, meu Pai. Eu ministro essas bênçãos, meu Pai, sobre essas famílias, em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Quantos podem dizer comigo? A vitória é nossa. É da nossa igreja. É da nossa família. Em nome de Jesus. Tomem assento, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.